Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo para iniciarmos mais uma live daqui a pouquinho. Bom, eu vou contar para quem está chegando hoje o que aconteceu ontem, né? Ontem nós tivemos uma live sobre o que é o memorial e a estrutura do memorial. E nós exploramos, inclusive, uma possível estrutura extremamente criativa que é utilizando o Canva. Então, o Canva, ó, estou escrevendo aqui para vocês, é uma plataforma de design gráfico que você pode utilizar para criar imagens fantásticas, né? Tem de absolutamente tudo. E quanto mais eu trabalho com Canva, mais eu acho que ele é realmente fantástico. E nos ajuda muito, muito mesmo, para produzir o que quer que a gente precise para o nosso trabalho. Então, o que eu fiz? Eu construí uma live usando o Canva, a plataforma, e eu usei o tópico que eles têm lá, que é a apresentação, e eu pensei que fosse uma apresentação tipo PowerPoint, mas para minha surpresa, quando eu concluí todos os slides, né, eu tinha, na verdade, um vídeo, ok? Então, esse vídeo, ele pode ser animado, ele pode ter música, enfim. E aí eu apresentei o vídeo como uma forma de vocês criarem o seu memorial, porque o memorial, ele é fundamental em termos do conteúdo dele, que é o que a gente vai ver hoje, né? No entanto, a forma como você vai apresentar também é importante, porque se você apresenta de um jeito que dá mais prazer para a banca, né, para os avaliadores, então, obviamente, isso é uma vantagem para você. Imagine o seguinte, que você é avaliador de memorial, ou de qualquer trabalho acadêmico, e chega para você um doc, Word, preto no branco, texto, pode ser 4, 5 páginas, não importa. E chega para você uma apresentação com imagem, com movimento, com letras que são interessantes para a gente ler, com tópicos organizados, enfim. É claro que o segundo, em termos da produção, ele vai ter mais valor, né? Então, é uma opção. Não é obrigatório que você faça, ainda mais em tempos de tecnologia, nós estamos na era da tecnologia, era da comunicação, informação e conhecimento, e nós estamos em tempos de quarentena, né, que está provocando essa ruptura imensa com relação a esse recurso, a essa ferramenta que a gente tem no âmbito da educação. Quer dizer, a quarentena, a pandemia, ela veio como um empurrão daqueles que provoca, e está provocando para todo mundo um abismo, né? Desculpe, uma ruptura. Todo mundo tem que se virar e aprender, e aprender a usar esse tipo de ferramenta. Vejam só, então, houve uma ruptura tão significativa que não tem como, né? Já existem muitos debates acontecendo sobre isso. O que esse momento que nós estamos vivendo vai provocar no plano da educação? Quer dizer, o sistema educacional, ele vai se transformar. Bom, então, ontem eu fiz essa apresentação falando exatamente do que é e da estrutura. Hoje eu vou falar do conteúdo e vou falar da linguagem e vou dar dicas para vocês extremamente valiosas que vocês não vão encontrar em canto nenhum. Então, veja só, de forma eu preparei os slides e eu vou postar para vocês, tanto o de ontem, que é um filme de 1 minuto e 45,
Não tem a minha fala, é só o filme, mas vocês podem olhar os slides, os tópicos e ir parando o filme gradualmente, quer dizer, é tranquilo para você poder estudar, vamos dizer assim, né? Então, eu vou começar hoje, porque, claro, tem gente nova, tem gente que estava aqui ontem, mas sempre é bom fazer uma revisão. Eu vou começar hoje com uma revisão, dizendo para você que o memorial, ele é um documento descritivo em forma narrativa, e ele é um documento acadêmico, profissional, científico e também pessoal, dependendo de como o pessoal se articula com o que você está fazendo hoje. Né? Ontem eu dei como exemplo, se você está concorrendo a uma vaga para uma pós-graduação na área de artes, de dança ou de música, e você fez 9, 10, 12 anos de balé clássico, é claro que faz sentido você colocar no seu memorial os 9, 10, 12 anos que você fez de balé clássico, porque isso é um antecedente, é um histórico de vida que já mostra claramente a sua tendência, ou a sua habilidade, ou a sua competência especificamente na área de artes, ok? Então, você não pode deixar de lado essas informações que são da sua vida, durante a sua infância, a educação básica, que sejam articuladas ao seu projeto de pesquisa e ao seu memorial. Gente, não podemos esquecer, o memorial, ele não é desvinculado do seu projeto de pesquisa. Quando você for escrever o seu memorial, você pega uma folha de papel ofício, escreva com uma caneta, aquela de ponta grossa, escreva objeto de estudo ou pergunta de pesquisa, objetivo da pesquisa, metodologia que vai ser utilizada, objetivo geral, né? Alguns autores relevantes, sabe por quê? Porque na hora que você estiver escrevendo o seu projeto, o seu memorial, você deixa isso na sua frente, cola na parede, do lado do computador, sei lá. E aí você vai o tempo todo buscar aquelas informações que remetem ao seu projeto de pesquisa. Então, quanto mais articulação você mostrar que você tem entre a sua história de vida, a sua história acadêmica, profissional, científica, e o seu projeto de pesquisa, maior qualidade vai ter o teu memorial, ok? Bom, então, primeiro, se vocês quiserem ir anotando aí, maravilha. O memorial tem que ter uma capa, com o nome, o título, que no caso é memorial, descritivo, ou só memorial. Eu acho que é legal se você colocar memorial acadêmico, científico e profissional, se você já tem uma história profissional, tá? E veja só, e também o ano, né, local e o... Agora, veja só, hoje eu recebi uma mensagem, acho que foi da Thaís, e ela disse o seguinte: professora, olha, o edital, ele estabelece que o memorial tem que ter 5 páginas. Lembra que eu falei ontem para vocês? Muito provavelmente, os programas de pós-graduação, eles vão definir, nessa seleção, um número mínimo, um número máximo de páginas, porque não é possível a gente ler memoriais de 15, 20 páginas cada um. Não é possível. E o memorial, como a Mirtes disse, ele tem que ser numa linguagem fluida, agradável, que te conduz, ele conduz o leitor para a sua história. E ele não tem que repetir o conteúdo que está lá no seu currículo, no Lattes ou outro, não importa. Ele é uma história sobre a sua vida. Então, veja, se o edital te dá 5 páginas e você está fazendo doutorado, é muito pouco, vocês concordam? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um ajuste. Então, você vai fazer um cabeçalho, ao invés de ter uma capa inteira, porque a capa não é importante, gente. O importante é ter a referência da pessoa
e ter o conteúdo. Então, nessa capa, você já faz em cima um cabeçalho bem legal, tá? Ao invés dela ocupar todo aquele espaço, da 4 ela vai ocupar 1/3 ou metade da página. Então, você pode colocar o seu nome no centro memorial, em letra maiúscula, e embaixo você pode colocar em letra minúscula ou letra maiúscula bem menor, acadêmico, científico, profissional, ou acadêmico, científico, ou acadêmico, se você não tem nenhuma inserção, né, no universo da pesquisa ainda. E depois você coloca o local onde você está, vírgula, e o ano, e pronto. Um separador, tem milhões de formas de fazer a separação, um separador legal, e depois, logo embaixo, você já apresenta o quê? O seu sumário, com os tópicos que vão constar do seu memorial, ou seja, você usou a primeira página já para cobrir a capa e o sumário, ok? E, posteriormente, aí você vai começar com a sua narrativa. Eu vou ler para vocês só um pedacinho de uma professora doutora. Ela fez um memorial de 16 páginas, era para o cargo dela de professora titular, então, para isso, precisa ter toda uma história, né? Aí ela começa falando por que escreveu um memorial e tal, e daí ela inicia assim. Ela coloca, não tem limite de página, né? Ela publicou isso, depois eu vou passar para você, numa revista chamada Educação e Linguagem, em 2009, aí depois ela coloca títulos, ao invés de colocar tópicos, tipo assim, produção acadêmica, ela colocou títulos. Então, ela colocou o primeiro, por que o memorial, o segundo, por entre as pedras, eu não falo para vocês, tem pedras, o caminhar. Aí ela colocou um pequeno texto, e aí ela se inicia assim, minha inserção na universidade foi tardia, venho de uma longa jornada na escola pública como professora, como orientadora, como formadora de professores. E continuo sendo na universidade formadora de formadores de professores, constituindo-me pesquisadora, sempre docente. Minha entrada e permanência na universidade foi uma escolha consciente. Olha lá, ela está dizendo, eu quis virar professora, né? Um primeiro momento, nos anos 80, como docente nas faculdades X, abriu uma perspectiva fundamental em minha trajetória profissional e significou o enfrentamento do desafio da formação de bacharéis e licenciados em pedagogia. Olha que texto gostoso. É como uma página de um livro, né? Poderia ser uma prosa, né? Bom, então vocês já sabem disso. Nessa capa estão os seus dados, você pode acrescentar aí, eu pessoalmente não acho necessário, a não ser que você seja estrangeiro, mas caso contrário eu não acho necessário. Você pode colocar, tem gente que é muito detalhista, né, quer colocar data de nascimento, filiação, não é necessário, tudo isso está lá no seu Lattes. Endereço completo, código de endereçamento postal, telefone, e-mail. Eu colocaria na nota de rodapé ou no cabeçalho acima, escreveria memorial, embaixo o meu e-mail e na parte de baixo, por exemplo, eu poderia colocar o meu telefone, porque é uma forma de você ter uma identificação e uma forma de comunicação ali, tá? Então, na nota de rodapé, lá embaixo, né, ou melhor, no cabeçalho ou no rodapé, tá? Pronto. Outro elemento. Se você está na graduação, você vai ter certamente um memorial mais simples, mais objetivo. Eu já vou falar disso com detalhes. Se você está no mestrado, você já tem um memorial que tem que ter mais um caminho científico, né, acadêmico, uma história de produção, e se você não está no doutorado, você tem que ter ele mais
teoricamente sólido, robusto, né? Bom, então, o outro tópico seria a formação acadêmica, mas veja, lembra como ela, essa professora que eu li, descreveu, é uma história. Você não vai reproduzir o que está lá no seu laço. Formação acadêmica, graduado em blá, 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 ano, blá, blá, blá. Não, você não tem que fazer isso, tá? Você pode até colocar um tópico, se você quiser, como referência, porque se esse for o seu estilo, perfeito, legal. Mas você não vai falar disso detalhadamente. Você vai pegar aqueles elementos chaves. Lembra o que eu falei? Olha lá o papel na sua parede. Projeto de pesquisa, objeto de estudo, pergunta de pesquisa, objetivo geral, metodologia, autores que eu estou usando. Você vai botar a cabeça para funcionar. O que aconteceu na minha vida durante a graduação que me levou a esse momento agora? Foi um professor? Foi uma experiência num grupo de pesquisa? Enfim, o que rolou? E é isso que você vai ter que trazer para o seu memorial e contar. O seu memorial é uma história da sua vida, tá? E que tem que ser atraente para quem está lendo. Porque eu quero conhecer você. Eu quero saber quem você é. Então, aí você vai elaborar sobre as experiências, as atividades que você fez, e vai dar ênfase para aqueles elementos que foram super relevantes na sua vida. Eu vou ensinar para vocês, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou ensinar agora. É uma técnica que se chama linha do tempo, linha do tempo da mudança. Timeline of Change. Eu vou escrever aqui. É uma técnica de coleta de dados, tá? É da University of Cambridge, in the United Kingdom. É a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, é a segunda universidade, na verdade, é a primeira, ela e Oxford vão assim no país, né? Na Inglaterra, tá? O que você faz? Você pega uma folha de ofício, dobra a folha de ofício em 3, tá? Só que eu só fiz a primeira dobra, tá? Mas ela tem 3 partes, né? E aí você vai fazer assim, é super simples, você faz à mão, senta num lugar legal, vai para uma praça, leva uma prancheta, um livro para apoiar a folha, e aí você faz isso. Isso pode dar para você uma forma muito interessante para você resgatar essa história que você vai usar no seu memorial. Então, aqui tá fraquinho porque a caneta é verde. Tá escrito evento e fato, ok? E aqui tá escrito como eu me senti e o que mudou. Então, você pense assim, se você está pensando lá na sua graduação, quais foram os elementos o que aconteceu na minha graduação? Qual evento ou fato importante que eu acho que provocou um impacto em mim? Pronto. Se fosse eu na condição de professora doutora e tivesse que fazer isso, o que aconteceu durante o meu doutorado que provocou um impacto imenso? Eu escreveria, ter ido para a Inglaterra, ter feito um doutorado na Inglaterra, e o segundo seria, com certeza, ter feito um mestrado em ciência, porque foi esse mestrado que me transformou em pesquisadora, não foi o doutorado, tá? Então, veja, aí eu escreveria aqui como eu me senti, né? Quais foram os elementos relevantes para mim com relação a esses 2 fatos? E, por exemplo, como eu me senti quando eu fui para a Inglaterra, um sapo fora da água, porque meu inglês era péssimo. Só que eu aprendi a língua muito rapidamente, em 1 mês e meio, 3 meses eu estava falando tranquilamente. Então, veja, qual foi uma das consequências? Me fortaleceu e me empoderou, tranquilamente, tá? E aí, a partir de lá, outras oportunidades que eu tive de fazer viagens internacionais. Então, você vai pensar na sua graduação, faça um para graduação, se você tiver no mestrado, faça para os 2, graduação
e para o mestrado. Se você não tiver no doutorado, ou faça para os 3. Se você tiver na especialização também. E para quem está ainda na graduação, ou acabou de terminar a graduação e vai concorrer a uma vaga, e para quem está na especialização, é muito legal também, se você não tem um currículo muito recheado, o seu memorial pode ter um papel preponderante. Você resgata também elementos chaves da sua vida pessoal e também da sua educação básica, porque, por exemplo, na educação básica, você pode ter tido professores que te despertaram para alguma coisa, que tiveram um papel importante, que provocaram um impacto na sua vida, ok? Bom, então vamos lá. Alguma pergunta? Deixa eu voltar aí e ver se vocês têm alguma pergunta. No memorial, devo priorizar a vida acadêmica ou profissional? A vida profissional, desculpe, Mirtes, a vida acadêmica e profissional. É isso que eu estou dizendo, não é que você vai falar só do acadêmico ou só do profissional, não. Você vai retirar da sua história, da academia, aqueles elementos chaves que te levaram aonde você está nesse projeto, nessa proposta de projeto, porque vocês não podem esquecer, o memorial vai ser uma parte, um elemento, uma etapa do processo de seleção. Tá certo? Não é uma história que você está escrevendo para a banca conhecer, não. É uma parte do processo de seleção, ela vai ter uma pontuação, ok? Então, se você tem uma vida acadêmica rica, muito provavelmente você vai trazer elementos relevantes dessa vida acadêmica, por exemplo, um grupo de pesquisa no qual você participou, ou uma monitoria que você fez, durante a sua atividade como mestre, ou, enfim, elementos que provocaram impacto na sua formação. Lembra, ontem eu falava as palavras desenvolvimento e crescimento, tanto acadêmico quanto profissional. E se você tem uma história profissional, porque tem gente que tem 60 anos e está correndo uma vaga hoje, né? 50 anos, então já tem pelo menos 25, 30 anos de carreira. Então a pergunta é: o que na minha carreira foi determinante para eu chegar aqui? Como aquela professora, eu estava lendo agora para vocês, e ela disse assim, quer ver? Ela falou em 1980, olha lá, ela diz assim: um primeiro momento nos anos 1980 já está errado, porque seria nos anos 80, não nos anos 1980, é um ano só, né? Então o português está errado. Como docente nas faculdades, blá, 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 abriu uma perspectiva, o português está péssimo, tá? Olha lá, um primeiro momento no ano 80, em 1980, foi aberta, né, ou abriu-se uma perspectiva fundamental em minha trajetória profissional. Ela botou uma vírgula que também não existe aí. E significou o enfrentamento do desafio da formação de bacharéis e licenciados em pedagogia. Então, veja, aí ela diz, ó, lembro-me com carinho da minha primeira turma e guardo até hoje a lembrança que recebi como professora homenageada. Então, esse é um fato. Eu fui homenageada. Se eu tivesse fazendo o timeline da mudança, eu diria, um evento relevante foi isso. Só um minutinho, gente. Pronto. Bom, então, voltando. Ficou claro, né, Mirtes? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Edital que estabelece o número de palavras. Gente, sabe o que significa isso? Eu vou dizer para vocês. É isso mesmo. É muito difícil, muito desafiante usar o poder de síntese. É por isso que não é um documento que você escreve e está pronto. Como nada que a gente faz na academia. Você escreve e revê, e reescreve, e enxuga, e reescreve, melhora, e reescreve, corrige, e por aí vai. As pessoas que não estão, que não têm essa experiência, esse histórico acadêmico, acreditam que a gente escreve... iluminada, tá pronta. Não, não existe isso, não funciona assim. Claro que tem gente que faz isso e produz coisa errada,
né? Aquela professora, por exemplo, que eu acabei de ler, ela não fez uma correção de português, isso é muito óbvio. Mesmo eu pediria para alguém fazer. Qualquer livro que você vai publicar, a editora tem uma equipe de revisores de português. Bom, vamos falar do número de palavras. O que acontece? Olha que loucura. Isto já é uma forma de eliminação. Quem não é competente para fazer o uso da linguagem de uma forma apropriada e cumprir o número de palavras, tem um sistema aqui no Doc, né, no Word, que você vai lá e conta o número de palavras, ele acaba sendo excluído. Pode ser por um parágrafo. E aí, sabe o que tem gente que faz o quê? Tem gente que faz o seguinte, usa calibre, a fonte calibre, que é pequena, número 10. Aí o texto fica tão pequenininho para você encaixar tudo ali. A banca sabe que você estourou no número de palavras. Ninguém vai checar, pode ter certeza que ninguém vai pegar o doc e checar o número de palavras, mas tem uma noção de como é. Então, usem o padrão. Eu acho que nesse sentido a BNT ela pode dar o básico, né? Que é a estrutura da formatação. Use o padrão e seja seletivo. Escolha, por isso, de novo, que essa técnica vai te ajudar. Escolha os elementos, os eventos, as situações, as pessoas que de fato foram relevantes na sua vida para você chegar ali, tá certo? Vamos supor que alguém resolva falar que o canal Science, a descoberta do canal Science, foi fundamental para que a pessoa se sentisse numa posição de produzir, produzir um projeto, produzir um memorial, passar pelas etapas com maior confiança, tal. Claro que você não vai fazer isso, nem deve, eu estou dando um exemplo, tá? Eu não estou sugerindo que vocês façam, vocês não devem fazer, ok? Porque se você faz isso, você vai mostrar que você não tinha esse background que supostamente você deveria ter. Mas é ridículo, né? Porque a escola não dá isso para a gente. Você passa por todas as etapas até chegar ao nível mais alto da sua formação, que é o doutorado, e ainda assim não é um pesquisador, porque a gente não aprende a ser pesquisador no Brasil, né? Infelizmente. Mas um dia a gente chega lá. Uma outra coisa com relação às palavras. Vocês sabem outra coisa que pode acontecer? É que eu falo sempre isso, gente. Tem um vídeo meu sobre edital. O edital é um exercício de persistência, perseverança, atenção, concentração, cuidado. Quando sai o edital, são muitas páginas e muitos detalhes. E as pessoas, vocês, não se dão ao trabalho de ler com todo o cuidado que é requerido. Então, se eu puder te dar uma super dica agora, vá lá ver meu vídeo. E leia o edital e marque o edital com as canetas marcadoras, coloque em vermelho os prazos, coloque em vermelho esses detalhes, como a que a Mirtes falou do número de palavras, porque se você não lê direito, sabe o que acontece? Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Você não vai ler palavras. Você vai, por exemplo, vamos dizer que tem um edital que peça caracteres, que são as letras. E foi isso que aconteceu comigo. Eu recebi um convite para escrever um pequeno artigo para um jornal, e eu escrevi o artigo. Quando eu vejo o artigo de volta, o artigo está todo comido, todo alterado, impropriamente, porque não deveria ser feito isso. A pessoa deveria ter entrado em contato comigo e ter me informado, olha, nós pedimos tantos caracteres e a senhora mandou tantas palavras, ou seja, muito mais caracteres do que deveria ter. Então, uma vez sabendo disso, eu mesma enxugaria, reduziria para dar sentido. Não, o que aconteceu foi que ficou uma coisa assim meio arranjada. Eu não gostei, achei impróprio, profissionalmente falando, né? Bom, mas o quê? Vocês estão resolvendo as coisas com a Alexson, o link
Se não tiver o link, Alexson, passa para mim, eu passo para eles, tá bom? Se não estiver entrando aqui. Rafael, professora, sobre o uso de imagens no memorial, esse elemento não se torna um critério de reprovação, já que é uma etapa sigilosa? Ah, uma pergunta super importante. Rafael, olha, eu acho que você tem toda a razão. Apesar de que eles não conhecem o candidato, supostamente, mas provavelmente muitas pessoas devem conhecer os candidatos, né? E você está me lembrando, é muito interessante isso, muito importante a sua lembrança. Você está me lembrando de uma pessoa que também faz parte daqui da comunidade do canal. Ela tem uma deficiência e ela concorreu a uma vaga no mestrado na Universidade Federal de São Carlos e foi reprovada porque... Só que a reprovação dela, para mim, é inexplicável. Não deveria ter acontecido. Por quê? Porque a metodologia de pesquisa dela e o trabalho dela era um trabalho autobiográfico. Então, ela tinha que falar no projeto sobre a história dela. Não tinha foto, mas eles reprovaram por isso. Quer dizer, é um absurdo, né? Não tem sentido. Mas, enfim, eu acho sim que você tem razão. O que você pode fazer, então, usar imagens, por exemplo, se você, vamos supor que você foi premiado, né? Você escreveu, vamos supor que seja uma moça, você escreveu um artigo para uma revista dessas comuns, a Cláudia não, é Marie Claire, uma revista assim mais transada, né? Ou uma Nova Escola, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Você ganhou um prêmio, você foi premiada. Então, você vai lá na frente, num auditório, numa celebração maravilhosa, e você ganha esse prêmio. E você gostaria de colocar, você pode colocar e coloca uma tarja preta no rosto, ou desfigura o rosto. Então, você não identifica a pessoa, mas você tem ali uma lembrança. E lembre-se, com detalhe, que a foto, ela sempre tem que ser muito discreta, você tem que pensar numa estrutura que faça sentido, né? Então, na capa, realmente, você tem toda a razão, Rafael. Eu estou aqui refazendo o que eu disse. É mais adequado que vocês não coloquem, mas vocês podem colocar, por exemplo, se você foi aprovado numa universidade, num processo de seleção fora do Brasil, você pode colocar, se você teve um livro publicado, você pode colocar alguma coisa que assegure que esteja registrado, mas sem a identificação sua. Valeu, obrigada, super atenção. Sumário é essencial? Olha, eu acho que sim. Por quê? Porque o ideal é que, se você pega, é a mesma coisa, você pega um livro, você pega um documento, você pega qualquer coisa, o que você faz? Você olha aqui, ó, eu vou lá no sumário, isso aqui me interessa, eu vou direto para lá. Então, você não tem que fazer um sumário detalhado, mas você pode fazer um pequeno sumário dos tópicos, tá? E aí, pronto, a pessoa vai direto para a página, né? Tem que ter as páginas. No que se refere à quantidade, com certeza, Tom. A quantidade de páginas, inclusive em editais de seleção de mestrado, igualmente é um desafio imenso este poder de síntese, sobretudo para os prolixos como eu. Eu sei o que você quer dizer, é verdade. Mas é um exercício que você tem que respeitar. É a mesma coisa que se eles estabelecem o seu projeto, você escreveu um projeto, tem 20 laudas, e eles falam tem que ter 11, incluindo as referências. Você não tem opção, né? Da pesquisa de mestrado, que é escrever um projeto. Eu sei, é o que eu acabei de falar, né? Cada vez mais, você sabe, antigamente não tinha limite. Uma sugestão para os tópicos do sumário, daqui a pouquinho eu vou falar disso, tá? Bom, vamos lá então, vou continuar, ok. Então,
você tem que colocar necessariamente as informações sobre a sua formação acadêmica. Então, se for graduação, no caso da graduação, se for mestrado, especialização ou doutorado. Você pode organizar da seguinte maneira: você coloca lá a formação acadêmica, começa sempre do mais avançado para o mais atrasado. Então, se eu estou no doutorado, eu vou colocar o doutorado primeiro, depois o mestrado, depois a graduação. E não é ficar repetindo o que está lá no seu currículo, ok? Você vai colocar a história, né? Essa coisa fluida, é a história da sua vida que você está contando, esses elementos que foram tão importantes. Quando você estava no doutorado, quando você estava no doutorado, não, porque você está, no caso, concorrendo a uma vaga no doutorado, né? Quando você estava no mestrado, quando você estava na graduação, no ensino básico, enfim, ok? Se você quiser, se você preferir, eu acho que para quem está na graduação, principalmente, talvez valha a pena, você coloca a graduação, curso tal, a instituição tal e o ano de conclusão. Pronto. Se vocês quiserem colocar como um tópico, não tem problema nenhum, isso é perfeitamente aceitável. O que muda? Muda o nível de profundidade. Se você está concorrendo ao mestrado ou ao doutorado. Muda o nível de profundidade, o nível de teorização, de elementos teóricos, né? Bom, ainda em termos do resumo. Se você tem formação complementar que foi relevante, então você vai colocar isso na sua formação complementar. Mas se não foi relevante, olha, vou dar um exemplo. Eu sou uma professora que trabalha há 25 anos na rede pública, eu já trabalhei com o ensino fundamental 2, já trabalhei com os estudantes do ensino médio, e faz 6 anos que eu venho fazendo cursos de especialização. Então, eu fiz um curso de especialização para artes, eu fiz um curso de especialização de psicopedagogia, fiz um curso de especialização para distúrbios de leitura escrita, tá? Eu tenho 3 cursos de especialização. Tá bom, todos têm a ver com o meu trabalho na escola e tal. Mas aí, o meu projeto é um projeto que pretende mexer com práticas de ensino que envolvem a tecnologia. Gente, vocês concordam que os cursos de especialização que eu fiz, tá lá no meu currículo, tudo bem. Mas para eu falar no meu edital, no meu memorial, não adianta nada, porque são coisas desconectadas. Então, eu tenho que achar a motivação, o que é que me levou tecnologia, e eu vou achar, é isso que eu vou ter que escrever, essa história. Eu não vou dizer, eu fiz 3 cursos de especialização, tá. Eu posso até mencionar se cada um deles, ou um ou 2 deles, me trouxe elementos para eu me ligar na história da tecnologia, que é lá, lembra o cartazinho na sua frente, o objeto de estudo, tá? O curso de especialização, vocês sabem, tem no mínimo 360 horas, um curso de aperfeiçoamento, que também é uma outra titulação, é um curso de 180 horas. Uma coisa legal para você colocar é se você tem algum tipo de idioma, né? Você fala espanhol, mais ou menos, ou na sua família, o seu avô era alemão e você aprendeu um pouco de alemão, ou você curte tanto inglês, sempre teve tanta vontade de aprender que você aprende língua estrangeira, que hoje é tão importante na nossa atividade acadêmica, né? Tanto é que eles estão usando isso para excluir pessoas, o que é um grande absurdo, porque é altamente elitista, e também porque a maior parte dos professores das universidades brasileiras não falam uma segunda língua. Então, como é que você exige dos estudantes isso? Eu conheço uma história de uma professora que não falava nada, acabou em fazer
doutorado fora do Brasil, num país que falava francês, e quando ela voltou, ela simplesmente chegava na turma de graduação e dizia assim: vocês vão ter que ler esse livro em francês, ou esse artigo em francês, se virem. Então, as pessoas se entravam em parafuso e precisavam se cotizar para pagar alguém para fazer a tradução para todo mundo ler. Quer dizer, isso para mim é um absurdo, né? É uma coisa que não se compatibiliza com uma postura democrática, que as pessoas têm grandes, né, papos de democracia, de igualdade de direito, de vamos lutar por uma universidade livre, democrática e laica e o escambau, e na hora do vamos ver, criam esses absurdos, né? São as incongruências humanas. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Porque agora eu parei a revisão e nós vamos passar para os conteúdos e linguagem no memorial. No entanto, eu vou continuar falando da estrutura, tá? Tem alguma pergunta? Professora, a senhora acha indicado usar referenciais teóricos no memorial? Não é nem que eu ache indicado. Cadê? Pulou, desculpe. Rafael hoje está sharp, afiado, né? Muito boa a sua pergunta. O referencial teórico, ele é parte constitutiva do memorial. E ele vai mudando de relevância, de profundidade, de acordo com o nível que você vai concorrer, ok? Então, ele tem que fazer parte do memorial, sim, porque você, de uma certa forma, tem que dizer, olha, eu fui influenciado por esses autores, ou até mesmo mencionar aquela legislação, ela teve um papel muito importante para os desdobramentos da minha atividade docente, que eu sei que é o seu caso, porque nós conversamos, né? Bom, então vamos lá. Muito boa a sua pergunta. Professora, deve-se colocar todas as habilidades da pessoa no memorial? Tatiane, não. Você vai falar das suas habilidades. Ontem eu falei sobre isso, infelizmente não está gravado, né? Mas você vai falar sim das suas habilidades, das suas competências, daquilo que se destaca na sua formação acadêmica e na sua formação e qualificação profissional. Agora, não tem como você falar tudo e certamente nem você mesma conhece tudo. Você, da mesma forma, você vai procurar, olha lá, os elementos chaves que promoveram mudanças e competências significativas, e aqui você vai escrever o que foi relevante, um pouco do passado, talvez, o que aconteceu agora, alguém que você tem encontrado na sua vida, e isso foi um fator determinante. Eu vou dar um exemplo para vocês de pessoas. Eu já leio da Cristina Rodrigues. Olha lá. Quando eu fui para a Inglaterra, para o doutorado, já falei aqui, eu não conhecia ninguém. Eu conheci uma pessoa que sugeriu, que era de lá, que sugeriu que eu fosse para Manchester, mas eu não conhecia ninguém, assim, em particular. A minha orientadora, a pessoa que ia ser minha orientadora com o projeto que eu apresentei, lá não tem seleção como aqui, tá? A universidade que eu fiz você tem dinheiro, você faz, você não tem dinheiro, você não faz, ponto final. Então, a professora que ia ser minha orientadora, ela entrou numa licença sabática, que seria um pós-doutorado, o que nós chamamos de pós-doutorado, e ela ia passar 2 anos nos Estados Unidos. Aí ela me chamou e disse, olha, Wins, eu estou indo embora para os Estados Unidos, vou ficar 1 ano, não eram 2 anos, vou ficar 1 ano lá, você vai ficar sem ninguém aqui com você. Se você quiser mudar de orientação, tudo bem. Eu conversei com fulano, que era a pessoa que me deu os dados da universidade, fulano me disse que você tem interesse também na área de formação, e tem este professor aqui, falou o nome do cara, que topa te orientar. Desse jeito, assim, na boa. Eu disse, tá bom, eu vou pensar um pouco e dou um retorno. Bom, aquele professor que topava me orientar, simplesmente é o grande cabeça
eu brinco com ele, brincava com ele, dizia o Papa da educação inclusiva. Ele foi a pessoa que trabalhou teoricamente, que participou da construção da Declaração de Salamanca com várias outras pessoas, mas ele é um dos grandes nomes internacionais da educação inclusiva. E eu não sabia disso, né? Como é que eu ia saber? Conclusão, a educação inclusiva, eu fui para a Inglaterra em 1996, e a Declaração de Salamanca, que definiu inclusão, o princípio da inclusão, foi publicado pela Unesco em 1994. Então, imagina, só 2 anos depois eu estava no meio do burburinho, né? Científico, acadêmico e tal. Então, se eu tivesse que escrever um memorial hoje, com certeza eu tinha que falar do professor Mel Enscombe, que foi meu orientador. Então, por quê? Porque ele é o cara na Europa, ele é o nome na Europa. E não é só isso, ele também foi quem abriu inúmeras portas profissionais para mim. Então, isso foi realmente determinante para eu chegar onde que eu cheguei, ok? Bom, eu sabia que já havia construído algo como um memorial. Durante minha graduação, uma professora pediu um memorial da disciplina, isso, claro, só que agora você está num outro momento da sua vida, então você vai precisar de outros elementos. É diferente você escrever um memorial numa disciplina só, tá? Para uma disciplina. É interessante colocar os cursos de aperfeiçoamento ou capacitar ligado à área. Não, ligado à área, você não vai colocar o curso, Renata. Você vai colocar, gente, olha, deixa eu colocar um. Não posso mostrar para vocês porque não tem, mas eu coloquei 2 ou 3 vezes o mesmo slide que significa isso aqui, ó. O memorial não é a reprodução do conteúdo do currículo Lattes, tá? O memorial não é a reprodução do conteúdo do currículo Lattes. Então, se tá lá o curso de aperfeiçoamento, 1 ou 2 ou 3 ou 10, não importa, que você fez, está lá no teu Lattes, você não tem que dizer no memorial, eu fiz um curso de aperfeiçoamento. Quando que você vai dizer? Você vai dizer quando aquele curso de aperfeiçoamento, ele tem uma ponte direta no seu projeto, com o seu projeto. Olha lá, tá na parede, lembra? Objeto de estudo, pergunta de pesquisa, objetivo geral, metodologia de pesquisa, referencial teórico. São os tópicos do seu projeto, tá lá na tua cara. Aí você vai falar, no ano tal, eu tive a oportunidade de conhecer o curso tal, que foi super importante para mim, porque aquele curso, ele trouxe elementos, olha aí um momento para falar de elementos teóricos, né? Ele trouxe para dentro do meu universo de conhecimento e para minha formação enquanto, sei lá, engenheiro, psicólogo, médico, o que quer que seja, ele trouxe a teoria tal, e essa teoria foi determinante para eu chegar no momento atual. Olha lá, você tem que ficar fazendo referência ao seu objeto de estudo, para dizer, ó, é o seguinte, isso aqui não caiu do espaço no meu colo, isso aqui é relevante, tá? Então, você não coloca os cursos de aperfeiçoamento, você vai contar a história de como aquele curso de aperfeiçoamento te levou ao seu projeto de pesquisa, ok? Então, vamos lá. A minha garganta